Oi, meus amores! Tudo bom? Como é que vocês estão? Estão bem? A professora está morrendo de saudade de vocês. Muita saudade. Vontade de abraçar, dar um beijo bem gostoso nessas bochechas de vocês. Tia ficou tão feliz, tão contente quando eu recebi o vídeo de vocês falando sobre as atividades avaliativas. Ó, muito bem, continue assim, tá bom? Então, como eu já disse, né? Vamos começar mais uma aula. Hoje será aula de português. Mas antes, vamos olhar o nosso calendário? Vamos lá. Olha, hoje estamos em um novo mês. É o mês 9, setembro, ó. Estão vendo aqui? Setembro? Então, vamos ver que dia é hoje, ó. Primeiro, né? Setembro. E hoje é uma terça-feira. Viu? Então, 1º de setembro de 2020 e é uma terça-feira. Então, para a gente começar a nossa aula, vamos precisar do nosso livro. Peguem aí, por favor, o livro de português e vamos dar uma olhadinha na página 72. Aliás, nas páginas 72 e 73. Vamos lá? Olha, na página 72, está aqui. O que é que a gente podemos observar aqui nessa página? E na página 73? Vamos lá. Na página 72, a gente observa as crianças sentadas em um tapete. Ó, elas aqui, ó, sentadinhas. Na página 73, as professoras estão contando história. E essas crianças estão fazendo bagunça ou estão sentadinhas, quietinhas, ouvindo a história? Isso, elas estão sentadas ouvindo a história que a professora está contando, né? Então, o nosso assunto dessa unidade será contação de história. Aqui tem, ó, no título, ó. Histórias que divertem. Tá vendo? Histórias que divertem. Então, e para começar, temos aqui uma leitura. Essa leitura, ela fala sobre as diferenças de lugares. Lembra que a gente já estudou isso, né? Que temos paisagens urbanas e rural. Então, que as paisagens urbanas são o quê? A cidade. Já são as zonas rural, são os campos, sítios, né? Então, a gente já estudou isso e vamos relembrar aqui agora. Olha, eu vou ler a leitura para vocês e vocês vão acompanhando, certo? Vai ser da página 74. Vocês sabiam que a leitura é muito importante? A leitura faz a gente viajar por vários lugares, sem mesmo sair de casa. Como? Simples, usando a nossa imaginação. Quando a gente está lendo, as ideias, a imaginação, ó, vão surgindo na nossa mente. E a gente começa a viajar, né? Sem sair mesmo de casa. Então, por isso que é importante a gente ler.
Viu? Então, vamos lá? A história que eu vou contar para vocês é a seguinte. Quero que vocês prestem atenção para ver o que foi que aconteceu, certo? Essa história tem dois principais personagens. São dois ratinhos bem espertos. Olha, diz assim. Um rato da cidade e o rato do campo. Tá vendo? Olha, certo ratinho da cidade resolveu banquetear um compadre que morava no mato e convidou para um festim num lugar e hora marcada. Veio o rato da cidade, veio o rato da roça e logo de entrada muito se admirou. Ficou naquela expectativa do luxo. Ele ficou abismado, né? Porque quando viu seu amigo todo lustroso, tal, bonitão, ele disse: a mesa era um tapete oriental e os manjares eram coisas de papa fina, queijo do reino, presunto, pão de ló, mãe benta, tudo isso no salão cheio de quartos, estatuetas e grandes espelhos de molduras douradas. Então, esse foi a história de um ratinho. Essa aqui foi a história de um ratinho. Vamos para a página 74, que vai continuar. Puseram-se a comer. No melhor da festa, porém, ouviu-se um rumor na porta. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. Não era nada. O rato fujão voltou e prosseguiu o jantar, mas atento aos mínimos rumores da casa. Aos mínimos rumores da casa. Daí a pouco, novo barulho na porta e nova fugida do rato. O compadre da roça, franziu o nariz e ele disse: sabe do que mais? Vou-me embora. Isto é muito bom e bonito, mas não me serve muito melhor roer um grão de milho sossegado da minha toca do que me fartar de guloseimas caras com coração ao pinote. Até logo. Então, essa história aqui tá contando o quê? Que como, né? Então, tá contando aqui a diferença de vida dos dois ratos. Um que vivia na mordomia, tudo do bom e do melhor, vivia na cidade, mas corria o risco de qualquer momento o gato lá comer ele, né? E o outro vivia no campo, sossegado, sem muita mordomia, mas preferia o sossego. E aqui no texto temos algumas palavras que estão com letras diferentes, cores diferentes. Um pouquinho roxinha, né? E aqui ao lado tem o significado dessas palavras. Por exemplo, banquetear, festim, papa fina, mãe benta. Olha, quando ele diz assim, olha, certo ratinho da cidade resolveu banquetear. Ó, banquetear quer dizer dar uma festa, né? Ó, um banquete, um jantar, né? Então, ele ofereceu um jantar com diversos pratos. Quando diz festim, é uma pequena festa, né? Então, aqui tem ao lado
o significado das palavras que estão grifadas de outra cor. Essa história aqui, ela foi escrita por Monteiro Lobato. Então, é uma fábula que foi escrita por Monteiro Lobato, que ele foi um grande escritor, né, que nasceu em 1882. Nasceu em 1882, no estado de São Paulo. E ele também tem uma história que é bem conhecida, que é Reencarnação de Narizinho, né? Vamos agora ver o que vocês entenderam, né? Que é a interpretação do texto. Vamos na página 76. Vamos tentar responder, né? Acompanhando aí atividades na leitura. Olha, primeira questão. Os ratinhos da história vivem em lugares diferentes. Isso foi claro na história, né? Faça uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana e um X ao lado da imagem que mostra o campo. Então, a que mostra o campo é uma zona rural. Aqui é uma cidade, zona urbana. Então, na zona urbana, você vai fazer um círculo nesse quadradinho. E na zona rural, vai marcar um X. Certo? Aí depois, vamos para a segunda questão. Mas respondam aí com calma. Já fizeram um círculo? Círculozinho. Pronto. Segunda questão. Como o ratinho do campo se sentiu? Como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo da cidade? Marca um X. Desses três aí, você acha que ele chegou triste? Ficou naquela animação, entusiasmo? Ou ficou meio que triste? Não, triste não, vamos dizer assim, um pouquinho surpreso. Não teve muita alegria. Então, vai marcar o ratinho. 1, 2 ou 3. Marquem aí, depois eu vou perguntar, viu? 3. Como era a mesa que o rato da cidade se alimentava? Havia uma pequena quantidade de alimentos. Havia uma grande quantidade de alimentos. 4. Observe as imagens e numere-as da seguinte maneira. 1. Para indicar início. 2. Para indicar o que aconteceu no meio da história. E 3. Para indicar o final da história. Então, temos 3 figuras aí. Então, qual dessas 3 representa a primeira imagem? Aliás, representa a primeira história. O início da história. O meio e o fim. Vamos analisar aqui. Olha. Eu pedi para vocês fazer um círculo na paisagem urbana. Então, vai ser o quê? Na cidade. Então, vocês vão fazer um círculo, ó, na primeira e um X na segunda, que está representando o campo, cidade e campo, urbana e rural. Na 2, vamos marcar o segundo ratinho, ó, que quando ele chegou na casa do seu amigo, o amigo que morava na cidade, ele ficou
surpreso com tanta coisa que ele viu, né? Na terceira, vamos marcar como era a mesa que o rato da cidade se alimentava. 1. Havia pequena quantidade de alimentos? Não. Havia grande quantidade de alimentos? Sim. Então, vai marcar o X no segundo quadradinho. 4. Observe as imagens e numere-as da seguinte maneira. Então, início, meio e fim. Então, aqui nessa última imagem, na primeira imagem, está mostrando que o rato está correndo. Então, quando o rato começa a correr, foi o quê? No meio da história. Então, primeiro quadradinho a gente vai colocar o número 2. Depois, ele saiu correndo. O ratinho o ratinho do campo saiu correndo e foi voltar para o campo, que estava na cidade, né? Só que ele resolveu, ó, correr e ir embora. Então, foi a terceira. Já foi o final da história. E a última figura está mostrando que o rato chegou na cidade. Então, a sequência será 2, 3 e 1. Certo? 2, 3 e 1. Até aí, ok? Estão conseguindo responder direitinho? Ótimo. Vamos para a página 77. Essa é a última, tá? Diz o seguinte: a história que você leu conta fatos reais que aconteceram de verdade, criados pela imaginação do autor. Vocês acham que vai ser a primeira, que são fatos reais, ou a segunda, que são fatos criados pelo autor, a imaginação dele? Então, será, ó, o segundo quadradinho, vocês vão marcar o X, viu? 6. Nessa história, na história que eu contei, aparece indicar quantos fatos aconteceram, ou não aparece indicado quantos fatos aconteceram. No caso, tem a data, o ano de quando aconteceu essa história? Não, né? Então, vai marcar também o segundo quadrado. Questão 7. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagem, que é o que está aparecendo na história. Quantos personagens, mais de um, quantos personagens participam da história que eu acabei de contar? 1 rato, 2 ratos, 3 ratos. Quantos personagens apareceram aí? 2, né? Então, vocês vão colocar o nome 2. E como é que vai fazer o nome 2? D-O-I-S. 2, né? Quais são os personagens dessa história? Escreva a seguir. Então, quem são os personagens? Os 2 ratinhos, né? Aí vocês vão colocar na letra B. 2 ratinhos. A 8ª. Observe como o texto da história, o rato da cidade e o rato do campo ocupam as linhas da página, porque um X na imagem que representa com o texto aparece organizado. Então, essa história aqui, ó, a da página 73,
não, 74, 75, né? Olha, ela está organizada em linhas, não é isso? Olha, está organizada em linhas. Então, qual dessas aí apresenta, tá mostrando mais linhas? A primeira ou a segunda? Primeiro quadradinho ou segundo? O primeiro, muito bem. 9. Ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. A expressão boca aberta significa que a boca do rato ficou aberta e ele não conseguia fechar mais. O rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo. Então, quando o rato do campo disse para o rato da cidade que ia embora, então ele ficou o quê? De boca aberta. Ele ficou surpreso, porque achava que o rato não ia voltar para o campo, né? Que ia querer viver ali no luxo também. Só que foi o contrário. Ele disse que ia voltar para o buraco dele, porque lá tinha sossego. Era lá que ele gostava de viver. Na paz, na tranquilidade, né? Então, essa aqui foi o finalzinho da atividade, né? Espero que vocês tenham conseguido responder. Se não conseguiu, volte o vídeo, certo? E tente responder, tá bom? Tchau, viu? Um beijo grande no coração de vocês. Muita paz. Estudem, viu? Lembre-se que a leitura faz a gente viajar bem longe, viu? Leia, vocês vão amar. Tchau, um beijo. Morrendo de saudades.